conseguir fazer isso, todo mundo consegue. Tenha foco, tenha garra, tenha determinação, saiba o que você quer pra tua vida e vá pra cima. Tá acontecendo verdadeiros milagres na vida dessas pessoas, mas por que será, hein? Caraca, esse negócio funciona? Olá, representantes de Deus, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês a parte 22 do poderoso curso, o Sistema da Chave Mestra. Se você chegou aqui agora e não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui embaixo uma playlist chamada Curso, o Sistema da Chave Mestra. Dentro desta playlist estão disponibilizados todos os vídeos relacionados à chave mestra, tá certo? E hoje ele começa dizendo o seguinte: o conhecimento é de valor inestimável, porque ao aplicar o conhecimento podemos fazer do nosso futuro o que desejamos que seja. Gente, eu sempre falo com vocês aqui nesse canal que o conhecimento, ele é libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você entende que o poder de criar a tua vida, sabe, de moldar, traçar o teu destino, ele tá nas tuas mãos, você se torna uma pessoa livre para construir aquilo que você quer que aconteça na vida de vocês. Se você está acompanhando esse curso, a chave mestra, você já sabe que você cria a tua realidade através dos teus pensamentos e dos teus sentimentos. Quando você entende isso, você sabe que a tua vida, o teu destino, ela não está na mão de ninguém. Ela não está na mão do governo, do familiar, do pai, da mãe, do filho, enfim. É você quem traça, é você quem define e é você quem escolhe aquilo que você quer para a tua vida. E aí ele diz o seguinte, que o conhecimento, ele tem um valor inestimável. É por isso que na época que ele ministrava esse curso, ele cobrava tão caro para que as pessoas pudessem fazer esse curso. E outra, não era qualquer pessoa que fazia esse curso, não, eram pessoas selecionadas, porque de fato, gente, existem pessoas, e muitas, que não estão preparadas para receber esse tipo de conhecimento. Tanto é que eu recebo críticas aqui dentro desse canal, inclusive aqui dentro da chave mestra. Mas por que eu recebo essas críticas? Porque essa pessoa que está criticando, ela ainda não está preparada para receber esse conhecimento. E é por isso que ela vem aqui num vídeo desse e faz crítica. Então, na época, ele selecionava muito bem as pessoas para quem ele iria ensinar isso. Porque assim, gente, de fato, quando você faz um curso desse, você tem um poder muito grande nas tuas mãos. A gente não pode colocar o poder na mão de qualquer pessoa. É como diz lá no início do curso, você não pode dar pérolas aos porcos. Por quê? Porque eles vão pisotear. Ele vai fazer de conta que aquilo ali não é nada. Ele vai ignorar. Então, assim, realmente, eu quero que chegue nesse canal e que faça esse curso pessoas que realmente estão preparadas. Se por acaso você não se identifica com isso, se por acaso você não tem interesse, então não tem nem necessidade de você estar aqui assistindo esse vídeo. Não tem necessidade de você entrar no vídeo de uma pessoa e ficar criticando ela. Pra quê? O que você vai ganhar com isso? Não é verdade? Aqueles que ficarem aqui nesse canal e aqueles que assistirem esse vídeo, esse curso até o final, é porque realmente está preparada para receber isso. E uma coisa eu digo pra vocês, se vocês assistirem toda essa sequência de vídeo, eu tenho certeza absoluta que a tua vida, ela vai ser transformada. Porque não tem como você receber um conhecimento poderoso desse e você não transformar a tua vida. Gente, não tem como. Se você tem esse conhecimento, se você adquiriu e está adquirindo esse conhecimento, a tua vida, ela vai ser transformada. Pode ter certeza disso. Quando percebemos que o nosso presente caráter, o nosso ambiente presente, a nossa capacidade presente, a nossa condição física presente, são todos o resultado de métodos passados de pensamento, começaremos a ter alguma concessão do valor do conhecimento. Ou seja, a nossa vida hoje, neste exato momento, ela está do jeito que ela está, devido aos nossos pensamentos passados. No passado você criou a vida que você tem hoje. Só que a partir deste curso, a partir deste conhecimento, você vai criar a tua vida futura. Então agora você tem consciência absoluta que hoje, neste momento, você está criando o teu futuro. Conhecer, gente, isso aqui é libertador. Ter esse entendimento é transformador. Porque assim, eu posso te garantir, você pode escolher a vida que você quer viver. Gente, eu falo sempre aqui dentro do meu canal, trace um objetivo, saiba exatamente o que você quer, porque isso que você quer, isso que você deseja, gente, vai acontecer. Na minha vida tem acontecido coisas assim que muitos diriam que é sobrenatural. É como o curso fala também, né? Quando os alunos faziam esse curso, o Sistema da Chave Mestra, que eles saíam, as pessoas diziam, nossa, tá acontecendo verdadeiros milagres na vida dessas pessoas, mas por que será, hein? Mas não é milagre,
gente, porque o milagre ele não acontece assim aleatoriamente. O milagre na nossa vida ele acontece a partir de nós. Nós temos que provocar o milagre. Trace um plano e um objetivo para a tua vida e tenha certeza que isso vai acontecer se você não mudar de ideia, porque tem muita gente que quer algo muito fervorosamente, só que passa um certo tempo, aquilo ainda não aconteceu do jeito que ela gostaria que acontecesse. Aí ela fraqueja, né? Ela entra num estado mental negativo e ela fala, realmente isso não é para mim, porque ela não quer enfrentar os obstáculos que aparecem no caminho, porque terão obstáculos, gente. Não se iluda achando que não terão, porque terão. A gente ainda vive no mundo físico, né? Apesar de não sermos daqui, mas estamos aqui inseridos nessa terceira dimensão, que é o mundo da matéria. Então a gente vai enfrentar alguns obstáculos, mas se você não desistir daquilo que você quer, tenha certeza que você vai conseguir alcançar o teu objetivo. Se o estado da nossa saúde não é o mais desejável, vamos examinar o nosso método de pensamento. E aqui ele entra na questão da saúde, né, das doenças. Se você tá, por exemplo, com algum tipo de doença, o que você tem que fazer? Examinar qual é o teu método de pensamento. Será que você pensa mais no problema de saúde que você tem ou você pensa mais na saúde? Então isso tem que ser analisado, porque se você está com algum problema de saúde, gente, até isso ele diz aqui no livro que é resultado do nosso processo de pensamento. Vamos lembrar-nos que todo o pensamento produz uma impressão na mente. Olha só, todo pensamento que você tem produz uma impressão. É como se você fizesse isso aqui, ó. Ele diz o seguinte: e essa impressão é uma semente que afundará no subconsciente e formará uma tendência. Todo pensamento produz uma impressão na mente. Vamos considerar, né, com a nossa velha massinha, vamos considerar que isso aqui seja a tua mente. Esse carocinho, essa semente aqui é o teu pensamento. Todo pensamento que você tem, inclusive o que você está tendo agora, ele está fazendo o seguinte, ele está produzindo aqui, ó, uma impressão. O teu pensamento vai lá e faz uma impressão na tua mente. Essa impressão aqui, ela vai se transformar numa tendência, ou seja, você plantou lá um pensamento, tá certo? Se você sustentar esse teu pensamento por no mínimo 17 segundos, você sabe o que esse pensamento vai fazer? Ele vai atrair um outro pensamento bem semelhante àquele inicial. Ok, você continua sustentando aquele primeiro pensamento. Aí você sabe o que ele vai fazer também? Olha, ele vai atrair um outro pensamento. Aí você sustenta mais um pouco, né? Continua pensando naquilo. Aí aquilo vai trazer mais outro pensamento. Gente, isso aqui agora virou uma tendência. Ou seja, um pensamento que você coloca e alimenta por 17 segundos, traz outro pensamento, que traz outro pensamento e que traz outro pensamento. Isso, gente, vai formando impressões na tua mente. É como se formasse, como a gente já disse em um vídeo anterior, né? Você formando assim, ó, caminhos dentro da tua mente, caminhos neurais no teu cérebro. E se você alimenta, cada vez mais você vai ter a tendência de pensar daquela forma. É por isso que a gente bate tanto na tecla de que você precisa mudar os teus pensamentos. Porque veja bem, se você coloca, se você tem lá, se você, a tua vida, né, ela não tá do jeito que você gostaria, é porque você tem pensamentos relacionados àquilo ali. Mas aí você resolve mudar e você planta lá um pensamentozinho, sabe, positivo. Talvez você ache que seja balela falar em pensamento positivo, mas não é, viu, gente? Se você tiver uma tendência a pensar positivo, pensou, vem outro pensamento positivo e vem outro e vem outro. Aí agora você vai ter uma tendência a pensar positivo, porque você plantou conscientemente o pensamento daquilo que você quer. Porque assim, você precisa pensar no que você quer e não no que você não quer. Porque eu sei, cara, que você não quer viver na pobreza, mas para você sair da pobreza, você tem que plantar aqui o pensamento da riqueza. Porque se você ficar pensando na situação que você vive, nas dificuldades que você enfrenta, é isso que você vai estar plantando na tua mente. E tudo o que você plantar aqui, você vai colher aqui na tua realidade física. Isso, gente, é uma lei universal. Tudo que se planta, colhe. Então, essa sementinha aqui, obrigatoriamente, ela vai ter
que ser colhida na tua realidade física. Se você plantar pensamentos negativos, mesmo que seja inconsciente, você não consegue parar de pensar naquilo que está acontecendo, naquela situação negativa, você está plantando isso na tua mente. E obrigatoriamente você vai colher mais dessa situação na tua vida. É por isso que é importante estarmos conscientes o tempo todo. Pare e se pergunte: eu estou consciente agora? O que eu estou pensando neste momento? É algo que vai agregar na minha vida ou não? Você tem que se pegar, se policiar. Entendeu? Quando você faz isso por um certo tempo, gente, isso vai virar algo natural na tua vida. Eu, por exemplo, hoje, os pensamentos negativos, eles vêm na minha mente, com certeza, isso é involuntário. Mas quando vem um pensamento negativo, eu já me falo: peraí, tô pensando negativo, que isso? Que absurdo, sabe? Eu falo: para, tem hora que eu me dou uns tapas assim, falo: para, você não tem que pensar nisso. Aí eu procuro uma outra coisa pra eu pensar, pra eu poder desviar daquele pensamento ali. E isso, gente, vira assim, é algo natural na tua vida, vira uma filosofia de vida, sabe? Porque você tem que estar consciente. Se você não tiver consciente, infelizmente, você vai ficar plantando aqui na tua mente pensamentos negativos e é a colheita que você vai fazer, com certeza será negativa. Se estes pensamentos contêm a origem da doença, olha só, se estes pensamentos que você plantou aqui contêm a origem da doença, tipo o medo de ter algum tipo de doença, a plantação que você terá será a doença, porque o que você plantou aqui, você vai ter que colher. Essa plantação, ela é voluntária, você planta se você quiser, mas a colheita, ela é obrigatória. Não tem como você plantar aqui maçã e depois você querer colher aqui laranja. Não, gente, se você plantou maçã, você vai colher maçã. Isso é obrigatório. Então, se a semente que você está plantando ali tem a origem da doença, a plantação será doença, decadência, fraqueza e fracasso. A pergunta é: o que estamos a pensar? O que estamos a criar? Qual será a colheita? E aí eu te faço uma pergunta: quais são os teus pensamentos predominantes? Que tipo de colheita você vai ter diante dos pensamentos que você tem na maior parte do teu dia? Porque, gente, uma coisa é fato, não adianta você pensar positivo ou ficar pensando no que você quer 5 minutos por dia. Não, os teus pensamentos, eles têm que ser, como eu sempre digo aqui, uma reeducação de pensamentos. Como você faz uma reeducação alimentar para você emagrecer. Então, assim, não adianta você comer certo hoje e o restante da semana você comer errado. Você não vai conseguir emagrecer. Agora, se você come certo hoje, amanhã e depois, de vez em quando você dá lá um vacilo e come alguma coisinha errada, não tem problema. A maior parte do teu tempo você está comendo bem. Então, você vai conseguir emagrecer, vai conseguir manter o corpo do jeito que você quer. A mesma coisa com os nossos pensamentos, com a nossa vida, com a realização dos nossos desejos. Se você pensa hoje com muita fé, com muito foco no que você quer, amanhã você pensa de novo, depois você pensa de novo. Aí chega um certo dia que você tem lá um vacilo e você começa a pensar negativo, mas aí você se pega pensando e você fala: para, não é isso que eu quero plantar na minha vida. Aí você volta de novo pro teu foco. Então, assim, se a maior parte do teu tempo é isso que você planta, qual será então a tua colheita? Isso é uma pergunta que eu faço para você. Qual será a colheita que você vai ter na tua vida daqui a 1 ano, diante do que você pensa hoje, na maior parte do tempo? Se existe alguma condição física que é necessário mudar, a lei que regula a visualização será eficaz. Faça uma imagem mental da perfeição. Olha que importante isso. Faça uma imagem mental da perfeição, daquilo que você deseja de modo perfeito. Ou seja, você vai visualizar o que você quer já concluído. Você não vai ficar visualizando o processo, o caminho. Não. Você visualiza apenas o teu objetivo final. Qual é o teu objetivo final? É a casa dos sonhos? Ok. Então essa visualização, ela já tem que ser completa, perfeita, porque o caminho, como eu sempre digo, não importa. O caminho, o todo, Deus, ele vai desenhando para você. Mas na tua mente, a imagem que tem que ter na tua mente, gente, se é a casa dos sonhos, é isso aqui, ó. Essa é a imagem que você tem que manter na tua mente, a imagem da casa dos teus sonhos, tá certo? E aí você faz essa imagem e você tem que manter essa imagem na tua mente até ela ser absorvida pela consciência. Ou seja, quando você quer algo na tua vida, você tem que sustentar essa imagem mental até
essa imagem ir para o teu subconsciente. Quando essa imagem ela vai para o teu subconsciente, porque o nosso subconsciente, gente, ele só aceita algo se ele entender que esse algo é verdadeiro aqui, ó. Então eu sempre falo, o desafio é convencer o teu cabeção, é a tua mente consciente, é essa aqui que diz para você que não é possível, é essa aqui que diz para você que é difícil, é essa aqui que analisa, julga e que critica, é essa mente consciente aqui que vive de acordo com o que os olhos carnais veem. Mas eu digo para você o seguinte, se você quer realizar o maior desejo que você tem no teu coração, você precisa fechar os teus olhos carnais para o que você vê aqui, porque a fé, ela é a certeza daquilo que não vemos. Você vê sim, mas com os teus olhos espirituais. Como é ver com os olhos espirituais? É na imaginação. Se você fechar os teus olhos agora e você conseguir visualizar o teu sonho, então você está vendo com os olhos espirituais. É por isso que o Neville Goddard, ele sempre diz o seguinte, você tem que passar mais tempo na tua imaginação do que na tua realidade. Porque se você ficar de olho na realidade que você vive, você não vai conseguir sustentar essa imagem sem sentir medo de que aquilo não vai acontecer. Você tem que viver com os teus olhos espirituais. Foque naquilo que você quer. Esqueça as circunstâncias. Se Deus, ele atende os nossos pedidos, por que você vai temer que ele não vai atender o teu? Você é o que? Diferente do resto da humanidade? Deus pode atender o pedido de todo mundo menos o seu? Não, gente, Deus ele não faz acepção de pessoas, ele atende qualquer um, só que para ele atender os nossos pedidos, nós temos que manter fé. E fé, gente, é você colocar uma imagem na tua mente, sustentar aquilo ali com a convicção de que você vai conseguir. Isso é fé. Muitos eliminam doenças crônicas em poucas semanas com este método. Ele está dizendo aqui que milhares de pessoas já destruíram todas as formas de doenças físicas normais com este método em poucos dias, às vezes em alguns minutos. Por quê? A pessoa está com um problema, né? Ok, fisicamente ela está com esse problema, mas para que ela seja aquilo que ela deseja ser, uma pessoa saudável, ela tem que criar a imagem mental de saúde. Ela cria a imagem mental de saúde, ela sustenta essa imagem. Então, obviamente que se na mente consciente dela, ela tem a imagem de saúde, essa mente vai para o inconsciente. O que está dentro é como o que está fora. Então, se dentro dela, ela acredita que ela é uma pessoa saudável, esta pessoa saudável vai ter que se manifestar no mundo físico. Então, é aí que a pessoa é curada da doença. Porque ela manteve na mente inconsciente dela que ela é uma pessoa saudável. Essa imagem que existe no teu inconsciente, ela vai ter que ser refletida no teu mundo físico. E ele diz aqui que milhares de pessoas já se curaram através desse método de visualizar o estado perfeito, de visualizar ela saudável e aquilo se manifestar deveras na realidade dela. É pela lei da vibração que a mente exercita este controle sobre o corpo. Sabemos que toda a ação mental é uma vibração e sabemos que toda forma é simplesmente um modo de movimento, um índice de vibração. Gente, olha o que ele diz aqui, ó. Toda ação mental, o teu pensamento é uma vibração. Então você pensou lá numa casa, tá? Esse teu pensamento, essa tua vibração, ela vai causar aqui, ó, um molde, uma imagem. Então o que ele diz aqui é o seguinte, que é pela lei da vibração que a mente, ela exercita este controle. Ou seja, os meus pensamentos estão vibrando o tempo todo. Se está vibrando, eu estou desenhando aqui na substância. Esses desenhos aqui, sustentados, eles vão se manifestar na minha realidade física. Tudo no universo é o que é por causa do seu índice de vibração. Mude o índice de vibração e muda a natureza, a qualidade, a forma. Ou seja, o teu índice de vibração desenha a casa. Mas se você mudar o teu índice de vibração, que é o teu pensamento, você pode desenhar aqui qualquer outra coisa. Então, o desenho aqui na substância amorfa, na mente divina, depende exatamente da vibração que está saindo aqui dos teus pensamentos. É com os nossos pensamentos que nós desenhamos na mente divina tudo aquilo que a gente deseja. Quando você desenha, você sustenta essa imagem aqui. Com fé, ela acontece na tua realidade física. O vasto panorama da natureza, tanto o visível como o invisível,
está constantemente a ser alterado, mudando simplesmente o índice de vibração, como já falei anteriormente. E como o pensamento é uma vibração, também podemos exercitar este poder. Você pode exercitar o poder que existe dentro de você. Gente, se você não sabe, eu vou te falar agora. Existe um poder infinito dentro de cada ser humano na face dessa terra. A maioria desconhece totalmente que tem este poder, mas você tem um poder infinito dentro de você. Você é um ser espiritual que veio para a Terra viver uma experiência humana. Porém, você não é esta matéria aqui, você não é este corpo físico, você é um ser espiritual. Quando você veio para essa dimensão viver essa experiência humana, quando Deus te criou e te mandou aqui, Ele te deu poderes e livre arbítrio, né? É como se Ele tivesse te pegado e falado, olha aqui, ó, você tem poder, mas você tem livre arbítrio. Vai lá para a Terra e governa, faça lá o que você quiser. A escolha lá vai ser tua, você tem tudo aqui comigo, basta você requerer. E aí Ele te manda para cá. Então assim, só que quando a gente chega aqui, né, a gente começa a se identificar com o que existe aqui neste mundo físico. Até os 7 anos a gente não tem essa mente consciente, então a nossa mente inconsciente ela foi programada aí pelos nossos pais, pelas igrejas, pelas escolas, enfim. Eles fizeram uma programação e fizeram praticamente com que nos esquecemos de quem nós somos. Esquecemos literalmente que somos seres espirituais. E aí começamos a viver através daquilo que a gente vê, do que a gente ouve e não de acordo com os poderes que existem aqui dentro. Porque assim, talvez a vida que você está vivendo hoje não é a vida que, se você tivesse a oportunidade lá, antes de descer para essa dimensão, de escolher, você veio e você talvez poderia ter escolhido um tipo de vida que você quer viver. Talvez essa que você está vivendo hoje não seria que você teria escolhido. Pelo contrário, você quer uma vida totalmente diferente. Mas a vida que você está vivendo hoje, gente, é resultado daquilo que foi programado na tua mente, pelos teus pais, pelas igrejas, enfim, foi programado. Então você está vivendo essa vida, porque essa programação que você recebeu, ela te faz ter certos tipos de pensamento. Como a gente já sabe, os pensamentos são sementinhas que a gente planta na mente divina. Essas sementinhas, se você alimentar, elas vão germinar, vão nascer, vão crescer e vão dar frutos. Então os teus pensamentos, na verdade, é resultado dessa programação que você recebeu. Então você esqueceu que você é um ser poderoso. A maioria da humanidade, né? Esqueceu que tem poderes. E aí vive aqui de acordo com o que veio, com o que houve, vive na matéria. Essa é a verdade. Porém, gente, todos nós possuímos esse poder. Se você está nesse vídeo, se você está nesse canal, se você está fazendo aqui esse curso A Chave Mestra, você agora tem consciência de que você tem esse poder dentro de você. Esse poder que todos nós possuímos, se nós soubermos usar este poder, nós podemos transformar a nossa realidade da maneira que nós quisermos. É por isso que já tem aquela frase que diz: você pode ser, ter e fazer qualquer coisa nessa terra. A consciência de que você tem esse poder é tudo o que você precisa para mudar a tua realidade. E o livro, ele vem dizendo aqui que você tem que exercitar este poder. Então, ok, agora você está aqui neste canal, você já sabe que você tem esse poder, porque você é um ser espiritual super, mega, power, poderoso. Só que agora você precisa exercitar esse poder. Porque, gente, não adianta nada eu ter uma moeda de ouro, mas essa moeda de ouro, ela tá no fundo do mar. Ela não vai ter valor nenhum. Esse poder que você tem agora nas tuas mãos, você tem que usá-lo. Você tem que exercitar o poder que você tem. E aí eu te faço um desafio. Exercite este poder. Escolha uma área da tua vida que você quer transformar, tá? Não importa se é a área dos relacionamentos, se é a área financeira, se é a área da saúde, não importa. Escolha uma área da tua vida para você mudar. E aí eu quero que você pegue esse curso A Chave Mestra aqui. Se você não assistiu desde o começo, assista desde o início com foco nesta área da tua vida. E aí você vai escolher qual é o objetivo final que você quer para essa área da vida. E, gente, eu quero que você exercite o poder que você tem. Eu quero que você coloque em ação tudo aquilo que você aprendeu aqui
aqui dentro da chave mestra. Porque se você não utilizar, se você não colocar em ação todo esse conhecimento, ele vai se perder. Porque a teoria, gente, ela é importante, porque como é que nós iríamos aprender se não fosse teoria? Mas você precisa colocar em ação, você precisa praticar. Então escolha uma área da tua vida e exercite este poder. Gente, você pode testar esses poderes. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida, porque assim, eu não é que eu sou Tomé, né, que só acredito vendo, não, pelo contrário, eu sou uma pessoa de muita fé, mas eu gosto de ver na prática. Realmente, se a lei da atração funciona, então eu quero isso na minha vida. Se realmente isso aqui é verdade, eu quero que aconteça isso. E eu determino aquilo que é para acontecer na minha vida. E gente, pasmem, tudo aquilo que eu determino acontece. Eu falo com muita propriedade, com muita convicção do poder que eu tenho dentro de mim. Porque tudo que eu determino acontece na minha vida. Talvez eu ainda não tenha coisas muito maiores na minha vida, porque eu não consiga ainda ter uma dimensão muito grande do que eu posso. Mas eu já consegui coisas sobrenaturais na minha vida, determinando, acreditando no poder que existe dentro de mim. E eu quero de todo o meu coração que você exercite esse poder, que você não fique aqui só na teoria. Exercite, escolha o que você quer, determine, acredite, sustente essa imagem até acontecer. Não pare no meio do caminho, porque se você sustentar por um tempo e depois você desistir, nada valeu a pena. Tenha foco, tenha garra, tenha determinação, saiba o que você quer para a tua vida e vá para cima. Não pare até aquilo acontecer. A mensagem de hoje é: exercite o poder que você tem. E você vai ver o sobrenatural acontecer na tua vida, que na verdade não tem nada de sobrenatural. É só uma palavra que a gente usa, né, para dizer que coisas grandiosas estão acontecendo. Que na verdade nós temos poderes, então não tem nada de sobrenatural. É natural acontecer coisas maravilhosas na nossa vida, porque nós somos seres poderosos, né? Deus, ele já nos deu esse poder. É inato de cada ser humano. Você só precisa ter consciência que você tem ele e você exercitar o poder que está aí, ó, nas tuas mãos. Podemos mudar a vibração e desse modo produzir qualquer condição que desejamos manifestar no nosso corpo, né? Então nós podemos mudar a nossa vibração. Se você tem pensamentos negativos, você está vibrando coisas negativas. Você está plantando aqui, ó, sementinhas negativas. Então o que você tem que fazer? Mudar essa vibração, mudar aqueles pensamentos que está fazendo você plantar coisas negativas na tua vida. E você tem o poder de mudar isso conscientemente. Você tem que escolher pensar em outras coisas, tá certo? Todos usamos este poder a toda hora. O problema é que a maioria de nós está a usá-lo inconscientemente, produzindo resultados indesejáveis. Porque assim, como eu disse a vocês, todos nós possuímos esse poder. Isso aí é inerente a todos os seres humanos da face da Terra. Mas a maioria, eu acho que mais de 90% da humanidade desconhece que tem esse poder. Só que o fato dela não saber que ela tem esse poder não significa que ela não usa esse poder. Ela usa. Só que, infelizmente, ela está usando inconscientemente e manifestando na vida dela coisas negativas que vêm através deste poder. É a famosa lei da atração. Se você acredita na lei da atração, ela está funcionando na tua vida. Se você não acredita, ela está funcionando na tua vida. Então, gente, não é melhor você acreditar e escolher o que vem para a tua vida e você não acreditar e tá manifestando só, entre aspas, aí, merda na tua realidade? Você pode escolher acreditar e manifestar coisas boas. Faça um teste, sabe? Teste a lei da atração. Sabe, comece com coisas pequenas, como diz lá no filme O Segredo. Manifeste aí uma xícara de café, uma flor, uma borboleta azul, qualquer coisa para você ver que isso funciona. Determine uma coisa pequena. Eu quero manifestar um chocolate, sei lá. Sabe, eu tenho 7 dias para manifestar um chocolate. Eu não sei como, mas eu quero manifestar um chocolate. Em 7 dias esse chocolate ele vai aparecer para você. Agora, Deus, ele não sabe a diferença entre um chocolate e um Porsche, tá entendendo? Só que para tua mente, que ainda é um pouco racional, você pode começar com o chocolate. Quando você manifestar o chocolate, você vai falar: caraca, esse negócio funciona. Aí você começa com algo maior. Aí aquele outro algo maior vem pra você. Aí você fala: velho, agora eu vou manifestar o sobrenatural. E aí você começa, sabe, a fazer coisas grandes, a manifestar coisas grandes na tua vida. Mas porque você começou lá com coisinhas pequenas para poder provar pra você mesmo
que isso funciona na sua vida, tá certo? Eu, por exemplo, quando eu conheci lá a lei da atração e todo esse poder que eu fiquei muito encantada, eu falei, nossa, agora eu mudo a minha vida e tal. Só que eu tinha um desejo muito grande, gente, de ensinar isso. Só que as pessoas que estavam ao meu redor, elas não acreditavam. Sabe, quando eu ia falar, parece que eles falavam, ixi, essa daí agora ficou doida, né? Nossa, essa daí agora tá maluca, só conversa essas besteiras. Então, assim, as pessoas não acreditavam. Só que eu queria falar disso, sabe? Mas eu queria provar para elas que aquilo funciona através de resultados na minha vida, né? Então eu falei, como que eu vou conseguir provar para essas pessoas que isso funciona se eu não tenho resultado na minha vida? Então foi aí que eu comecei a me aprofundar, estudar tudo aquilo que eu podia, sabe? Eu passava noites e noites acordada, estudando. E foi quando eu falei para mim mesma, eu quero manifestar um prêmio, porque assim, as pessoas, elas são muito apegadas à loteria. Elas acham que o único meio de mudar a vida delas é através de loteria. Só que eu digo pra vocês, isso é uma grande ilusão. Esse não é o único meio. Existem infinitos meios de você ter na tua vida aquilo que você quer sem precisar manifestar prêmio de loteria. Veja só o que aconteceu. Você quer porque, na verdade, o que você quer? É o dinheiro ou é a loteria? Eu acredito que seja o dinheiro. Então, se é o dinheiro, ele pode vir para você de infinitas maneiras. Só que no meu caso, não era o dinheiro. Eu queria manifestar o prêmio da loteria porque eu queria provar que o poder da mente funciona. Então, assim, qual era o meio mais, assim, impactante de provar para a pessoa que o poder da mente funciona? Porque, gente, quando você vem falar aqui nas redes sociais ou no YouTube sobre loteria, as pessoas já falam logo, mas vem cá, você já ganhou? Entendeu? Eu não queria vir aqui falar de loteria e a pessoa jogar isso na minha cara e falar assim, vem cá, mas você já manifestou para você estar falando disso? Então eu queria provar que o poder da mente funciona. Eu queria provar que a lei da atração funciona. E foi aí que eu decidi conscientemente que eu manifestaria um prêmio de loteria. Não era nem pelo dinheiro, porque eu tinha consciência que o dinheiro, ele poderia vir para mim de infinitas possibilidades, mas era para mostrar, falar assim, você está dizendo que o poder da mente não funciona? Você está dizendo que a lei da atração não funciona? Olha aqui, ó, eu provo para você que funciona. E foi aí, quando eu decidi isso, que eu falei, eu vou manifestar um prêmio de loteria. E eu fiz tudo o que você pode imaginar, todas as técnicas, todos os meios, para poder manifestar esse prêmio de loteria. E depois de algum tempo, quando eu já tinha praticamente esquecido isso, porque assim, quando você está muito focado em algo, se você manifestar algum tipo de ansiedade, aquele algo ele congela, ele não acontece. Agora, se você foca em algo e aquilo para você não causa ansiedade, aí beleza, ok? Então eu queria muito provar, eu queria muito manifestar, mas aquilo estava me causando um certo tipo de ansiedade. Então o que eu fiz? Deixei de lado. Vou fazer outras coisas, vou seguir a minha vida, se tiver que acontecer, vai acontecer. Depois de alguns meses, eu manifestei os números da loteria de uma forma assim bem inusitada, através de uma sincronicidade com o número 8, que me levou até a loteria, que no caminho da loteria, sabe, eu vi um carro escrito assim, bem no para-brisa do carro, para-brisa traseiro, eu sou Deus, escrito a dedo, não tem quando aquele para-brisa tá bem empoeirado assim, e lá tava escrito, eu sou Deus. Eu achei aquilo tão impactante, foi justamente no dia que eu tinha ido lá na loteria, né, porque eu tinha recebido essa mensagem do universo através dos números 8, né, que eu tenho até aqui tatuado no meu braço. Então eu tava voltando da loteria. E aí eu falei, cara, que massa, isso é um sinal. Pá, fotografei aquele carro com aquela mensagem. Só que eu não sabia que naquela foto estaria os números que eu precisava. Então aqueles números que eu fui lá na loteria, naquele dia, não ganhei, entendeu? Só que algum tempo depois, eu analisando aquela foto, eu percebi que nessa foto que eu tirei do carro, gente, tinha uma placa no lado esquerdo superior com 6 números. Em cima desses números tinha uma palavra escrito assim, codifica. Eu falei, caraca, aqui está os números que vão me fazer manifestar um prêmio de loteria. Eu decidi conscientemente manifestar um prêmio de loteria, porque eu queria provar que isso funciona. Mas se fosse pelo dinheiro, com certeza existem infinitas outras formas, mas a minha vontade era provar que isso funciona, porque eu quero de todo o meu coração que as pessoas também mudem a vida delas através desses conhecimentos, porque mudou a minha, gente. Se mudou a minha, por que não vai mudar a tua? É só você escolher o que você quer para a tua vida, e se você escolher e manter essa imagem mental na tua frente, na tua mente,
Isso vai acontecer, gente, como 2 e 2 são 4. Então o que eu digo pra vocês é: exercite esse poder, prove, coloque em teste. Sabe, gente, você tem que, não é desafiar, não seria a palavra correta, mas eu vou utilizar essa palavra porque não tá vindo outra na minha mente. Mas desafie a lei da atração ou Deus, sabe, coloque, faça prova de Deus. Tem até um versículo bíblico que fala sobre isso, né, quando fala lá do dízimo, né, que inclusive eu quero até falar com vocês uma outra hora sobre isso, né, mas enfim, lá tá escrito: faça prova de Deus e você vai ver as janelas se abrindo para você. Então assim, eu escolhi manifestar um prêmio de loteria conscientemente e eu consegui manifestar. Se eu conseguir fazer isso, todo mundo consegue o objetivo que ela quiser na vida. Mas é como eu tô dizendo pra você: se você quer dinheiro na tua vida, não limite o universo a uma única possibilidade que é a loteria. Não, o universo tem infinitas. Porque se você limitar, gente, talvez isso nem vá acontecer na tua vida, porque você tá muito ansioso que o dinheiro que você quer só venha dessa fonte. Deixe aberto, sabe? Determine quanto você quer e deixe o universo trazer para você da forma que ele desejar. Aí ele diz aqui que as pessoas, né, estão manifestando coisas inconscientemente, porque o poder é inato, você tem esse poder, mas quando você adquire esse poder, você começa a manifestar as coisas conscientemente na tua vida. Então o problema é usá-lo de forma inteligente e produzir apenas resultados desejáveis. O que você precisa fazer agora que você conhece o poder que você tem, você está consciente deste poder, é utilizá-lo para produzir na tua vida resultados desejáveis. Isso não deveria ser difícil, porque todos tivemos experiência suficiente para saber o que produz uma vibração agradável no corpo e também sabemos as causas que produzem as sensações incômodas e desagradáveis. Tudo o que é necessário é consultar a nossa própria experiência. O que te causa sensações boas? O que te causa sensações ruins? Qual tipo de pensamento te dá boas vibrações? Qual tipo de pensamento te causa más vibrações, que você se sente contraído, com medo, angustiado? A tua própria experiência vai dizer isso para você. Quando o nosso pensamento é enaltecido, progressivo, construtivo, corajoso, nobre, bondoso ou qualquer outro modo desejável, iniciamos as vibrações de movimento que provocam certos resultados. Quando o nosso pensamento está cheio de inveja, ódio, ciúme, crítica ou qualquer outra das 1000 formas de discórdia, determinadas vibrações são postas em movimentos, o que provoca outros resultados de uma natureza diferente, e cada um destes índices de vibração é mantido cristalizado em forma. No primeiro caso, o resultado será saúde mental, moral e física, e no segundo, discórdia, desarmonia e doença. Por isso, podemos entender algo sobre o poder que a mente possui sobre o corpo. A mente objetiva tem certos efeitos no corpo que são prontamente reconhecidos. Olha só, a nossa mente objetiva, ela tem efeitos no nosso corpo. Olha só como isso é interessante. Como que a tua mente, ela produz efeitos no teu corpo. Olha só, se alguém nos diz algo que soa absurdo e rirmos, possivelmente até o nosso corpo estremecer, o que mostra que o pensamento tem controle sobre os músculos. Então, se alguém fala algo para você que parece absurdo, você começa a rir até estremecer o teu corpo. Então, a tua mente, ela tem controle sobre os teus músculos, ok? Se alguém diz algo para você que te excita e a nossa simpatia e os olhos enchem-se de lágrimas, mostra que o nosso pensamento controla as glândulas do nosso corpo. Então, se você ouve algo e esse algo te enche os olhos de lágrima, quer dizer que os teus pensamentos controlam até as glândulas do teu corpo. E aí, se alguém diz algo que nos enfurece, nos deixa muito com raiva, a gente fica até vermelho de raiva, significa que o pensamento controla a circulação do nosso sangue. Mas como estas experiências são todas resultados da ação da mente objetiva sobre o nosso corpo, os resultados são de natureza temporária, né? Você ficou ali com muita raiva, com muito ódio. É temporário. Logo depois, essa raiva passa, esse ódio vai embora. E eles em breve desaparecem e deixam a situação como antes. Agora vejamos como difere a ação da mente subconsciente. Tudo isso que eu falei pra vocês são ações da mente consciente, né? Quando alguém fala pra você algo que faz você ri tanto que estremece até o teu corpo.
A tua mente consciente provocou isso no teu corpo. Só que são sensações passageiras, né? Depois que você parar de rir, pronto, você não vai mais ficar se tremendo ali. Agora veja como é diferente quando é da mente subconsciente. Olha só, quando fazemos uma ferida, milhares de células têm o trabalho de curar imediatamente. Em poucos dias ou algumas semanas o trabalho estará completo. Quando você faz alguma ferida no teu corpo, rapidamente é acionada milhares de células para fazer o trabalho de restaurar aquela ferida. Podemos até partir um osso. Nenhum cirurgião na Terra pode soldar as partes do osso. Olha que interessante, quando você parte literalmente um osso, não é nem o cirurgião que cola aquele osso para você. Ele pode fazer o trabalho aqui, como ele está dizendo, ó, eu não estou a falar da inserção de parafuso ou outros dispositivos para fortalecer ou substituir ossos. Ele pode preparar-nos o osso, ele pode colocar os parafusos para preparar a restauração do osso, mas não é o cirurgião que restaura, que cola aquele osso um no outro. Gente, como isso é poderoso, olha só. E a mente subjetiva vai imediatamente iniciar o processo de soldar as partes. Então, quando a pessoa ela corta literalmente um osso, o médico, o cirurgião, ele vai lá, coloca parafusos, coloca um negócio aqui, né, uma tala, não sei, para poder aquilo ficar ali quietinho. Mas quem solda um osso no outro osso não é o cirurgião, é a nossa mente inconsciente, que na verdade é a parte de Deus em nós. Então assim, nós temos esse poder dentro de cada um de nós. Olhe para você, se você faz uma ferida, gente, você vai passar uma pomada, ok, mas não é essa pomada que está fazendo com que aquilo ali se restaure. Na verdade, é um trabalho de milhares de células ali trabalhando para restaurar, para curar aquela ferida que você tem. Gente, esse poder está dentro de cada um de nós, na nossa mente inconsciente. É o poder de Deus em nós, é o nosso espírito que é muito poderoso. E ele continua dizendo o seguinte: podemos engolir veneno. A mente subconsciente imediatamente descobrirá o perigo e fará todos os esforços para eliminar, né? As pessoas começam a vomitar e etc. Tudo isso é um trabalho da mente inconsciente querendo colocar para fora aquilo que está fazendo mal para o nosso corpo. Podemos ser infectados com um germe perigoso. A vontade subjetiva começará imediatamente a construir uma parede em redor da área infectada e a destruir a infecção, absorvendo os glóbulos brancos do sangue que ele fornece para esse propósito. Estes processos da mente subconsciente normalmente seguem sem o nosso conhecimento. Gente, não é você, né? Não é a tua mente consciente que controla o teu coração, que controla a tua respiração. Quando você está dormindo, você está respirando, o teu coração está batendo. Quem controla as tuas funções vitais é a tua mente inconsciente, é o teu espírito. Por isso que eu falo aqui, se o teu espírito ele sai do teu corpo literalmente, o teu corpo ele morre. Por quê? Porque quem controla as tuas funções vitais é ele. Então se você está vivo, é porque você tem esse espírito poderoso dentro de você. Porque se você não tivesse, o teu coração não estava batendo, você não estava respirando. Quem controla tudo isso é a nossa mente inconsciente. É o poder que Deus nos deu. É um trabalho muito poderoso, gente. Se você parar para pensar como é que a gente respira, como é que o nosso coração bate, é uma máquina. Sabe, é uma máquina super potente que existe dentro de cada um de nós. Então estes processos da mente inconsciente, desse poder poderoso que nós temos, eles seguem sem o nosso conhecimento pessoal ou direção. Você não diz que você tem que respirar, você não diz que o teu coração tem que bater. Isso acontece sem o teu conhecimento. E desde que ninguém interfira, o resultado é perfeito. Mas como estes milhões de células reparadoras são inteligentes e respondem ao nosso pensamento, elas ficam frequentemente paralisadas e são tornadas impotentes pelos nossos pensamentos de medo, dúvida e ansiedade. Olha isso, você tem um poder infinito dentro de você, mas esse poder ele fica paralisado devido ao teu medo, às tuas dúvidas e às tuas ansiedades. Então analise comigo, eu tenho um poder infinito, eu posso ser tudo o que eu quiser, fazer tudo o que eu quiser, mas a partir do momento que eu tenho medo, dúvida e ansiedade, eu paraliso esse poder, eu congelo o poder que eu tenho, porque esse poder ele não pode trabalhar, porque eu estou paralisando ele através das dúvidas, da ansiedade
e do medo. Olha que interessante, gente, essa analogia que ele faz aqui. Esses milhões de células, esse poder infinito que existe aí dentro da gente, são como um grande exército de trabalhadores, prontos para começar um importante trabalho. Mas, se cada vez que eles iniciam o trabalho é convocada uma greve, ou os planos mudam, até finalmente serem desencorajados e desistirem, como é que esses trabalhadores vão trabalhar? Então assim, você tem um poder infinito dentro de você, né? Você pode ser e fazer qualquer coisa. Aí você coloca esse poder em ação. Só que de repente, esses trabalhadores que foram convocados aí, que são esses poderes que você tem dentro de você, eles recebem uma ordem ali de medo. Então, eles congelam. É como se tivesse uma greve. Você tem infinitos trabalhadores, um exército para trabalhar para você. Aí você coloca em ação. Mas aí você teve medo e dúvida. Você deu ordem de parada para esses trabalhadores. Entendeu? É como se fosse uma greve ali. Não vão trabalhar não, porque eu tô com medo e com dúvida aqui. Então, enquanto eu tiver com medo e com dúvida, vocês não podem trabalhar. Tá entendendo como funciona? O nosso mundo de poder é interior. Se formos sábios, não desperdiçamos tempo e esforço tentando lidar com os efeitos, à medida que o encontramos no mundo exterior, que é apenas o reflexo do mundo interior. Então assim, o poder é todo nosso, é interior. O que está na nossa realidade externa é apenas um reflexo daquilo que existe dentro da gente. Encontraremos sempre a causa no mundo interior. Alterando a causa, alteramos o efeito. Se você altera o que tem dentro da tua mente, você vai alterar o que existe na tua realidade física. Para o seu exercício desta semana, concentre-se nas belas linhas de Tennyson. Fala com ele, porque ele ouve. Fala com ele, porque ele ouve. E o espírito pode encontrar-se com o espírito. O teu espírito pode se encontrar com o espírito maior. Deus é o todo, nós somos um pedacinho dele. Você é da mesma essência dele. Então você é espírito. Você pode se encontrar com esse espírito que na verdade é de onde você surgiu. Ele está mais perto que o teu respirar, o mais próximo que as mãos e os pés. Depois tente perceber que quando fala com ele, está em contato com a onipotência. Quando você fala com Deus, você está em contato com a onipotência. Esta compreensão e o reconhecimento deste poder onipresente rapidamente destruirão toda e qualquer forma de doença ou sofrimento e substituirão a harmonia e a perfeição. Lembre-se que existem aqueles que parecem pensar que a doença e o sofrimento são enviados por Deus, só que não é nada disso, viu? Se assim for, cada médico, cada cirurgião e cada enfermeira da Cruz Vermelha está a desafiar a vontade de Deus, né? Se as doenças aqui que ele fala foram enviadas por Deus, então os médicos que tentam, né, ajudar o processo de cura estão desafiando Deus? Imaginem, a teologia tem tentado ensinar um Criador impossível. Aquele que criou seres capazes de pecar, ele lhes permitiu serem eternamente castigados por tais pecados. Claro que o resultado necessário de tal extraordinária ignorância era criar medo em vez de amor. E assim, depois de 2000 anos deste tipo de propaganda, a teologia está agora embrenhada em pedir desculpa pela cristandade. Apreciará por isso mais prontamente o homem ideal, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, e apreciará mais profundamente a mente que tudo origina e que forma, apoia, sustenta, origina e cria tudo que existe. São tudo partes de um todo, cujo corpo é natureza e Deus é a alma. Sempre o espiritual primeiro, depois a transformação nas possibilidades infinitas e ilimitavelmente da concretização. Este é o exercício desta semana. Se você não compreendeu exatamente como é o exercício, volta aqui e escute de novo essa parte do exercício, tá bom? Você vai se concentrar nisso que ele fala aqui na parte do exercício, tá certo? Gente, essa foi a parte 22 do Sistema Chave Mestra. Espero que esteja contribuindo com a vida de vocês. Se de alguma forma você foi abençoado com esse conteúdo, faz o seguinte: se você não é
Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, sabe? Deixa o teu like, isso também me ajuda e ajuda o YouTube a recomendar ainda mais o conteúdo. E mais ainda, se você sentir que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe ele com aquelas pessoas que você queira abençoar. Porque desta forma, gente, nós vamos estar formando uma corrente do bem, nós vamos estar ajudando cada vez mais um número maior de pessoas a despertarem a consciência e a terem o conhecimento de que elas possuem um poder infinito dentro delas e que este poder colocado em ação pode transformar literalmente, visceralmente a vida delas, tá certo? No mais, gente, olha, muita gratidão a todos vocês.